E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo tudo sobre o São Paulo. O São Paulo que já está no mercado da bola. André Hernan vai trazer aí todas as novidades do tricolor, quem chega, quem sai. E também saiu agora o São Paulo sendo investigado pelo Ministério Público. Vou estar trazendo tudo para vocês aí. A gente vai falar muito dessa bagunça que é o São Paulo. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem e ficarem muito bem informados do São Paulo. Nós vamos assistir o vídeo junto aí. No final eu volto e a gente vai falar muito de mercado da bola e da bagunça que é o São Paulo Futebol Clube. Créditos e direitos autorais, deixo aí na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. De crise no São Paulo, mas uma crise... Nossa, Aqui, vamos. ó, os cortes aqui, ó. Parece que acabou no São Paulo, né, Barra Funda, né? Ou Acabou. não? Não, acabou. Tá. Ontem a gente teve a demissão de mais 4 profissionais. As quatro. Profissionais do departamento médico, profissionais da fisiologia e da fisioterapia. Profissionais que já estavam há muito tempo e tal. Então, assim, a onda de demissões para funcionários, ela acabou. Mas o clima não tá bom no CT. O clima no CT da Barra Funda, ele não tá legal. Tipo de descontentamento seria? Assim, o que acontece é assim, tem alguns funcionários que têm muito tempo de casa e que, querendo ou não, eles são muito queridos por pessoas que são importantes dentro do clube. Então, assim, e essas pessoas falam, mas o problema dessas pessoas, são essas pessoas que estão causando a crise toda no São Paulo. E aí, como você tem uma mudança de gestão que está acontecendo agora, quem está chegando agora está fazendo o que julga necessário, né? Então, por exemplo, a ideia dessas demissões é você trazer gente nova, você trazer gente com ideias oxigenadas, trazer profissionais que custam menos e que podem te entregar mais. Isso em todos os setores. Ah, mas o segurança, mas o roupeiro... Cara, ali foi um ajuste de rota, segundo me falaram dentro do clube. Tá. Achando certo ou não, esse é o argumento. Precisou fazer um ajuste de rota de algumas pessoas ali que estavam há muito tempo e que estavam, né, num processo ali que precisava ter um choque de gestão e tal, uma mudança geral, ponto, né? E eu super concordo. A culpa não é do segurança, a culpa não é do roupeiro nem do massagista. Mas algumas posições que foram mudadas ontem, elas são importantes no sentido de que o clube teve muitas lesões, o clube teve muitas críticas em relação ao seu departamento médico, à fisioterapia, à fisiologia. Então, há um processo agora de escolha de profissionais que vão ser profissionais mais novos, com novas ideias, oxigenar e tal, e causar também algo do sentido assim, tirar outros profissionais que lá ficaram da zona de conforto. Entendi. Então, assim, são escolhas de gestão. Vai resolver o problema do São Paulo macro? Não. Não vai. Mas são algumas mudanças que a atual gestão, né, que quem está hoje cuidando do CT, que está dando as cartas no CT, julgou que era importante para você iniciar um processo de reformulação em 2026. Então foram feitas mudanças pontuais e que não vão ocorrer mais essas demissões. Não. Já fechou esse ciclo, né? Não, já fechou. Então, Fechou. cadê, né? Tá Cerca bom. de 10 demissões. Nossa, mas e de jogador? Será que teremos saídas também, imagino, Vamos né? ter. Rigoni não deve ficar... Assim, eu não vou tratar como lista de dispensa. Tá. Porque quando você questiona os gestores do São Paulo, a palavra, o termo lista de dispensa, essa coisa acaba sendo muito pejorativo para quem está lá. Sim. Né? E esses caras que estavam lá, de alguma maneira, se doaram ali e tal, trabalharam pelo clube. Então, assim, o que eu ouvi foi, o São Paulo precisa equilibrar o que é o elenco e o que é a folha salarial e o que gera de receita o futebol. Então, é um ajuste que o São Paulo está fazendo. E vamos combinar, alguns jogadores não estavam rendendo. O Dineno, que vai para o América de Cali, já se despediu do São Paulo, não rendeu. Ah, ele vai pro América de Cali, de Já Neno? fechou com a América de Cali. Caramba, não sabia. Ele vai se despediu ontem do São Paulo. Não rendeu, não deu certo.
O Dineno, ele precisava de sequência, não estava tendo sequência no Cruzeiro e tal. Não rendeu, foi uma contratação que deu errado. Sim. Outros jogadores vão passar por essa análise. Luiz Gustavo não deve ficar. Foi até a pergunta do Lucas Martins para você. Luiz Gustavo fica? O Luiz Gustavo não deve ficar, porque tem um alto salário. Não vou falar que valor, mas é alto salário. Dá para entender que é um alto salário, né? E aí você tem um jogador que não te entrega quarta e domingo, então você tem que equilibrar o valor. Sim. Se o Luiz Gustavo topar baixar a pedida salarial e ser um cara ali que vai ajudar, claro, dentro de campo, e também como ele tem ajudado fora de campo, vai ter uma conversa, e naturalmente vai ter uma conversa. Sim. Né? É agora que o São Paulo está começando, nessa semana, tratar dos assuntos do elenco. Isso tá nas mãos do Rui Costa, do Muricy Ramalho e, claro, também do presidente Júlio Casares. O Crespo, você tem essa informação que ele está de férias, né? Ele viajou e ele não vai tocar nesses assuntos agora. Não, já deixou tudo planejado junto com a diretoria. Tá. O planejamento, o que o Crespo quer para o São Paulo em 2026 já está conversado com a diretoria. E a diretoria já está trabalhando os reforços, tá? Já está. Já está trabalhando os reforços. Só que esses reforços não vão ser reforços com grana. O São Paulo vai entrar de novo no mercado da bola, na base de troca. Tem esse jogador aqui, de repente vamos fazer aqui uma troca. Isso pode acontecer. Que nem aquela informação Isso lá. deve acontecer. Isso deve acontecer. Então, assim, é jogador que está emprestado, traz como o Marcos Antônio, por exemplo. Sim. Traz por empréstimo, coloca uma opção de compra. Então, assim, o São Paulo já tem as suas cartas na mesa e vai começar a trabalhar esse jogo para poder mexer o tabuleiro e trazer esses reforços. Mas, assim, não esperem os 200 milhões, porque isso deu uma esfriada. Essa história deu uma bela de uma esfriada. Existem vários tipos de investimentos que o São Paulo poderia fazer. Mas isso precisa passar pelo Conselho. Não é só a Galápagos. Existem outros meios que o São Paulo tem de ter um investimento, de ter um aporte financeiro para contratações. O problema é que, assim, o São Paulo hoje, qualquer tipo de atitude, de ação que venha de fora, de investidor, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. E o Conselho e a política do São Paulo está numa temperatura muito quente. Então, hoje vai se trabalhar muito mais numa paz e numa blindagem do CT da Barra Funda e que tenha uma conversa com o Morumbis, que antes não estava tendo, por causa de questões políticas, para você poder planejar 26. Cara, o São Paulo trabalha para ter paz. Essa é a verdade. E tá precisando, né? Mais de financeiro, ele afirma que não existe uma comprovação de que foi algo deliberado para ferir o São Paulo. Então já não configuraria em gestão temerária. Quanto à parte do FIP de Cotia, né, que foi um dos pontos levantados também, ele afirma que nem iniciou esse projeto, está suspenso. E claro, né, que o denunciante anônimo, né, quem fez essa acusação, estaria falando nesse arquivo, documento, que era uma estrutura financeira para fracionar os direitos econômicos dos atletas. E aí eles afirmam que é uma interpretação equivocada, porque seria uma ideia inicial de não mexer, né, na titularidade desses direitos, que seria um instrumento de aporte financeiro no CNPJ do Centro de Formação, e isso geraria ganho, né, por meio de várias receitas, premiações, patrocínios, venda de jogadores e outros ganhos operacionais, não apenas aí esse percentual dos jovens da base, né? Sobre conflito de interesses, ele afirma que uma investigação interna feita pelo compliance do clube já absolveu o filho do presidente Júlio Casares, né? Porque o que é apresentado em 2020, o Júlio Casares, né, Julinho Casares, filho do Júlio, tinha feito uma empresa com o empresário Aref Abdul Latifi, que era uma empresa chamada Dos Pets Comércio, que teria uma atuação no ramo de pets, né, como diz o nome. Esse projeto ele foi desenhado na pandemia, em 2020, mas ele foi abandonado e jamais operou ou movimentou qualquer dinheiro, de acordo com a defesa do São Paulo. Esse empresário levou jogadores para o Sub-11, 12 e 13, mas todas as contratações foram aprovadas exclusivamente pelos olheiros do São Paulo, e aí eles fizeram
essa investigação interna, esse compliance, eles conversaram com todos os técnicos, olheiros, todos os gestores da base, e todos confirmaram que tinham sim nível para jogar no time de base, e também afirmaram que não tinha nenhuma participação direta do Julinho Casares nessa história, né? Então, é um modo geral. E aí a parte da venda de jogadores também, né, para a gente passar também para vocês, que é importante, a venda de jogadores. O São Paulo fez um projeto junto ao seu scout, né, apresentou na defesa ali, fazendo uma base comparativa de venda de outros jogadores, afirmando que é o que o mercado paga e que não houve nenhuma mudança aí no sentido de alteração mesmo, né, de venda, valores e tudo mais. Então eles colocam, por exemplo, o caso do Matheus Gonçalves, que foi do Flamengo para o Al-Ahly da Arábia Saudita por 8 milhões de euros. O caso do Vanderlan, que foi do Palmeiras ao Bragantino por 4,5 milhões de euros. E o caso do Isaac, que foi do Fluminense ao Shakhtar por 12 milhões de euros. E aí, de acordo com a defesa do São Paulo, os valores obtidos estão em linha com o que o mercado realmente paga hoje por jogadores dessa faixa. Por isso, então, essa nota oficial do São Paulo, certo? Cara, um ponto, bem um breaking news aqui no meio da nossa programação, né? Importante isso, denúncia feita de forma anônima, né, aí ao Ministério Público, para investigação sobre vários pontos aí que foram reportados ao longo dos meses recentes. Então, gestão temerária, negociação, FIP de Cotia, várias questões aí, como o Gabriel trouxe aí a informação, né? Não tem um andamento, porque não há uma prova conclusiva junto, né? Mas o São Paulo teve que prestar esclarecimentos aí. Então, é o que a gente fala, né? Tem gente de olho, ainda tem pessoas ali que estão, de alguma forma ali, tentando respaldar o clube de alguma maneira para evitar que coisas mais graves aconteçam. E que o clube tem que ter investigação, tem que ter fiscalização, cobranças também. Um ponto importantíssimo, Gabriel, porque isso daí mostra o quanto tem gente que ainda a gente pode, digamos assim, eu não digo confiar, mas que tem gente que ainda olha o bem do São Paulo, e como tem gente que também não pode fazer o que bem entende. As coisas precisam ser feitas dentro das regras, dentro de leis e tal, não podem ser feitas de forma arbitrária, né? Então, um ponto muito importante aí, valeu por trazer para a gente aí mais detalhes, né? Vai ter no UOL, né? Na sua coluna no UOL, e também no Arquibancada, né, Gabi? Só para quem quiser mais detalhes aqui, né? Exatamente, vai sair mais informações então, mas é um pouco dessa base de defesa do São Paulo, né, que foi feita, e aí a gente segue de olho aí, avaliando, né, o que vai ser o próximo passo, mas o São Paulo tem plena convicção de que vai ser arquivado, que não vai caminhar. Antes da gente falar especificamente do mercado do São Paulo, é incrível como as coisas acontecem no São Paulo, né? Acabou de sair, eu tava acompanhando aqui na rede social, aqui, vi a nota do São Paulo. Consegui pegar esse corte aí rapidinho do galera do Arquibancada Tricolor, que tem o Chacon e tem o Gabriel Sá, que são caras incríveis que conseguem e fazem muito pela mídia alternativa do São Paulo e pela mídia tradicional. Eles têm suas profissões aí na mídia tradicional. Cara, é inacreditável como tudo acontece no São Paulo. De lesões inexplicáveis a vendas inexplicáveis a investigações policiais, tudo acontece no São Paulo. Na gestão de Júlio Casares. Não só na gestão de Júlio Casares. Eu não me engano, foi o antecessor ao Leco, se eu não me engano, foi o Aidar, que foi deposto por problemas com a justiça também. É o que o São Paulo se tornou. É engraçado que o Júlio Casares e o São Paulo têm defesa pra tudo. Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma defesa. A entrevista do Júlio Casares, ele falando assim, culpa, todo mundo... Ele usou essa frase, assim, umas 50 vezes na entrevista coletiva dele, né? Todo mundo tem culpa pelo ano do São Paulo. Diretoria, comissão técnica, jogadores. Ele só esqueceu de falar a fração, né? A porcentagem de culpa que cada um tem. Que, ao meu ver, a maior parte é da diretoria do São Paulo. E hoje o São Paulo é isso. A gente vai
eu gostaria muito de trazer só vídeos e só notícias de jogadores se recuperando, de boas notícias sobre o Lucas, boas notícias sobre o Oscar, sobre o Luiz Gustavo, sobre o Caleri, sobre o Rian Francisco, o André Silva, sobre contratações do São Paulo sondando e trazendo novos jogadores. Mas a gente tem que trazer também notícias de polícia, casos de polícia disso. É o que o São Paulo se tornou. É inacreditável ver aonde o São Paulo está e o que o São Paulo se tornou. O São Paulo que, agora sim, sobre mercado da bola, o São Paulo que vai ter a saída de sim bastante jogadores e é difícil você imaginar o São Paulo ano que vem não sendo rebaixado se o Casares não fizer um trabalho minimamente bem feito nessa início de temporada, porque vai ser a melhor janela agora. Porque a janela do meio do ano já vai ter passado uma pancada de rodada do Campeonato Brasileiro e você não vai se recuperar se você iniciar mal. Aí, ou você abre mão do Paulista e foca e prepara o seu time para o Campeonato Brasileiro. Será que o São Paulo tem capacidade de fazer isso? Ou se você for tentar entrar com força máxima no Paulista, no Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, o time não vai aguentar. O time não vai aguentar. Esse time do São Paulo não vai aguentar. O São Paulo que vai ter que fazer um trabalho muito bem feito. O Casares ainda busca o investimento desses 200 milhões, seja com a Galápagos, seja de outras formas, para ter o mínimo de investimento na temporada do ano que vem. O mínimo. 200 milhões não é muito dinheiro, mas dá para você trazer 4 caras. Você traz 4 caras, 4, 5 caras com 200 milhões, porque com 200 milhões você tem que trazer cara de 40, 50 milhões para cima. 40, 50 milhões, você traz 4 caras que decidem ou que cheguem para jogar, que tem um nível. E depois você continua fazendo o que você faz, oportunidade de mercado, traz cara por empréstimo. Porque o cara que vem por empréstimo, o cara que vem em fim de contrato, você não vai pagar direito federativo dele. Mas vocês acreditam que o Casares tem capacidade de fazer um trabalho bem feito na janela de início de temporada? Vocês acreditam nisso? Eu acho que até tem jogadores que queiram vir jogar no São Paulo, mas quando olha essa bagunça que tá, o cara desanima. O cara desanima. O cara vai vir pra essa bagunça, o cara vai vir pra essa putaria que é jogar no São Paulo. É difícil. É difícil acreditar que alguém queira vir jogar no São Paulo desse jeito. Com essa bagunça. Atraso de salário, departamento médico que não é um departamento médico, é um açougue, porque você entra lá e você sai pior do que você quando você foi. É isso que o São Paulo se tornou. Um clube completamente desestruturado, bagunçado, que vai para as capas de jornais da polícia, vira notícia por problemas com a justiça. São Paulo deixou de ser um time que briga por... O São Paulo hoje virou um time que comemora vitórias. Vencemos o Palmeiras, vencemos o Botafogo, vencemos o Flamengo. É inacreditável ver o que o São Paulo se tornou. É inacreditável. O São Paulo tem que se reforçar, isso é fato. Acho que por vias próprias, por meios próprios, o São Paulo consegue trazer jogadores de Série B, jogadores que dos clubes que foram rebaixados, Juventude, você deve conseguir alguém de Juventude ali. O Sport não tem muito o que fazer, mas o Fortaleza é um bom time para você ir buscar reforço. Tem muita gente boa no Fortaleza. O Fortaleza caiu pelo que o Vojvoda fez no começo da temporada. Mas olha o que o Palermo fez. Olha o que esse time deu de resposta. Então tem jogadores de caráter e de qualidade no Fortaleza. Então o São Paulo pode conseguir trazer algo, fazer algo. Só depende de um trabalho bem feito do Júlio Casares. E essa é a parte mais complicada. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.